Se vocês quiserem, nós podemos dividir as teorias físicas e modernas em dois tipos. Existe um espaço onde são reservadas as teorias famosas e comprovadas que mudam a nossa maneira de entender o universo. E um bom exemplo disso são tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral. E o outro espaço é reservado para teorias que são lindas no papel, mas que são cercadas por controvérsias. Você provavelmente já ouviu falar no exemplo mais famoso disso, que é a teoria das cordas. Alguns físicos acreditam que ela está basicamente desaprovada e fardada ao esquecimento, enquanto outros acreditam que sua beleza e poder matemático ainda vão dar a volta por cima. De toda forma, a teoria das cordas é bastante interessante, pode nos ajudar a entender os limites do nosso conhecimento sobre física fundamental. E foi justamente tentando explicar física fundamental que a própria ideia de uma corda surgiu na física quântica. Mas calma que até o final vocês vão entender o que é teoria das cordas. Prótons e nêutrons são formados por quarks, que formam as partículas do núcleo do átomo. O que mantém esses quarks unidos é uma força chamada de força forte. No fim dos anos 60, os físicos e matemáticos procuravam conceitos para entender elas. E uma das propostas que surgiram foi que a força que unia esses dois quarks era formada por uma espécie de corda. Essas cordas teriam duas propriedades, tensão e comprimento, onde a tensão seria constante por todas as cordas, enquanto o comprimento poderia variar de acordo com a energia da corda. Ela seria determinada pela tensão vezes o comprimento delas. E da mesma forma, quando a corda de violão cria nota quando ela vibra, os quarks criam partículas associadas à força forte. E esse modelo tinha alguns problemas. Não era possível interpretar as vibrações dessas partículas. Essas partículas tinham um comportamento bem estranho. Elas não tinham massa e agia como se tivesse um spin. Mas calma, o spin é uma propriedade fundamental de todas as partículas. E ele está associado ao campo magnético das partículas fundamentais. Só que ter o spin 2 é algo muito estranho. E só tem uma partícula que pode ter esse spin, que é o graviton, que é a partícula da gravidade. Para vocês terem ideia, nós ainda não temos certeza se graviton existe de fato, mas pelo menos nós temos certeza que eles não estão dentro do núcleo atômico. Como não existe gravitons no núcleo atômico, e essa forma de descrever a força forte básica podia ser interpretada como a criação de graviton dentro dos átomos. A teoria foi descartada, mas descrever a gravidade na forma quântica era e ainda é um problema em aberto na física. Se nós tentarmos combinar a teoria da relatividade geral com a teoria quântica de campo, que explica as outras três forças, as contas falham miseravelmente. Inclusive, essa é a maneira mais fácil de ver todos os físicos dentro de uma sala entrarem em desespero. E o fato de que uma teoria das cordas para a força forte, sem querer descrever uma partícula quântica da gravidade, deu muitas ideias para os físicos. E o que surgiu foi conhecido como teoria das cordas dos bósons. E é aqui que eu explico o que é um bóson. Até onde nós entendemos, nós podemos dividir as partículas fundamentais em dois grandes grupos, os férmions e os bósons. Férmions são partículas como os elétrons e os quarks, e eles formam a matéria como nós conhecemos. Tudo que você pode tocar é formado por férmions, e os bósons atuam como forças. O fóton é a partícula da luz carregada de força eletromagnética com ela. Gluons carregam uma força forte e bósons Z e W carregam uma força nuclear fraca. Além disso, a gravidade é carregada pelo graviton, mas isso ainda não foi confirmado. A teoria das cordas dos bósons tinha como objetivo explicar justamente os bósons e as forças fundamentais. O nome alternativo poderia ser a teoria das cordas das forças. E essa teoria propõe o seguinte: os bósons não são partículas fundamentais como a física quântica pensa. Na verdade, eles são pequenas cordas vibrando. Essas cordas podem tanto ter as pontas abertas quanto serem fechadas nelas mesmas. E a vibração delas que explica as propriedades das partículas. Além disso, as cordas podem se separar e se juntar.
explicando o surgimento ou destruição das partículas, como as da radioativa. É um dos aspectos mais incríveis dessas teorias, em que ela depende de só um parâmetro óbvio, que é a tensão na corda. E só para vocês saberem o quão incrível é isso, usando a teoria das cordas, você consegue basicamente 4 forças fundamentais ao mesmo tempo, pelo preço de um único parâmetro desconhecido, que é a tensão da corda. Um aspecto da teoria que, para ela funcionar, o nosso universo precisaria ter 26 dimensões, sendo 25 de espaço e uma de tempo. Agora a gente experiencia 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Então por que nós precisaríamos de 26 dimensões na teoria das cordas? Porque para explicar todas as partículas conhecidas, uma corda precisaria conseguir vibrar de 25 formas diferentes ao mesmo tempo. E precisaríamos de 26 dimensões no total, porque ainda temos o tempo como uma dimensão extra. Bom, mas tudo bem. Só porque uma teoria requer a existência de 20 dimensões adicionais, o nosso universo não é um motivo grande o suficiente para simplesmente descartar. Ela é possível colisar em existência de dimensões adicionais com o fato de que o nosso universo só parece ter 4 delas. Mas antes, vamos avançar na história. Para a primeira grande revolução na teoria das cordas, uma nova versão da teoria das cordas foram feitas adicionando a propriedades novas na corda, que estava associada a um spin particularmente fundamentais. Como essa adição era possível, explica a outra metade das partículas fundamentais, os fermos, que são a partícula que compõe a matéria, e essa é a nova teoria que ficou conhecida como a teoria da supercorda, e ela é absolutamente incrível. Ela tem a capacidade de descrever todas as partículas do modelo padrão, e tem só um único parâmetro desconhecido, que é a tensão das cordas. O modelo padrão de partícula tem 19 parâmetros desconhecidos e cada um delas precisa ser determinado experimentalmente. Além disso, essa versão não precisa de 26 dimensões, só precisa de 10 delas. É um avanço, eu diria, descrever todas as partículas conhecidas em graveto. Essa versão da teoria das cordas também inclui uma coisa chamada supersimétrica, e sim de supersimétrica. O que significa essa palavra? A ideia de supersimétrica, simples, todas as partículas fundamentais conhecidas têm a partícula irmã. Supersimétrica, a movimentação disso é que essa partícula supersimétrica existe e é muito mais fácil de resolver contas. Isso pode parecer besta, foi com motivação similar que o físico Paul Dirac previu a existência de antimatéria, certo? Então nós temos a teoria de supercorda, que explica todas as partículas consideradas e ainda prevê essas novas partículas supersimétricas. Parece muito bom para ser verdade, não parece, né? Porque não existe uma única teoria de supercorda, existe 5. E a primeiro momento ela não parece concordar entre si. Isso é existir e teoria de supercorda. Então, vou falar um pouquinho dos tipos. Nós temos o tipo 1, o tipo 2A, o tipo 2B e o tipo só 32. E o tipo E8 por E8. 5 delas, toda matematicamente complicada e destinada a economes igualmente horríveis. Mas esse problema foi resolvido então nos anos 2000 por o físico que propôs. A teoria M, ela realmente veio para quebrar tudo, ou melhor, juntar. A teoria M mostrou que esses 5 diferentes versões são a teoria das cordas. Na verdade, são equivalentes, então, aos mesmos resultados físicos. Além disso, é possível comparar resultados entre elas. A teoria M permite que você use qualquer uma das 5 versões
Já a teoria da supercorda é como sempre na vida. Você vai escolher que deixe as contas, mas Em questão, a teoria M precisa de 11 dimensões, sendo 10 de espaço e 11 de tempo. Eu também me sinto no dever de informar a vocês que a teoria M não significa absolutamente nada, e isso simplesmente é genial. De acordo com o próprio item, é melhor decidido chamar a teoria quando nós conhecemos ela melhor. Com a teoria M, é possível fazer todas as teorias das cordas para valer, e considerando que é possível montar teorias que significam todas as 4 forças fundamentais. Essa teoria é absolutamente impressionante, parece muito bom para ser verdade, né? Existem 2 questões sérias que precisam ser abordadas. Uma delas é a existência das partículas supersimétricas e a outra é a existência de 11 dimensões do universo. A teoria das supercordas e a teoria M dependem da existência de partículas supersimétricas, e nós nunca observamos nenhuma partícula supersimétrica, e isso significa que essas partículas são difíceis de ser detectadas ou elas simplesmente não existem. Quanto mais tempo nós ficamos sem quitar elas, mais provável que elas não existem. Nós percebemos 3 dimensões do espaço e uma de tempo. Então, aonde estão as outras 7 dimensões? A resposta mais comum para isso é que as dimensões são compactas, ou seja, elas são muito pequenas e são fechadas nelas mesmas de formas que elas só são notáveis apenas com minúsculas cordas. A teoria das cordas. O exemplo padrão é comparar uma pessoa e uma formiga numa corda bamba. A pessoa que é grande só existe uma dimensão para frente e para trás. Já a formiga que é pequena, ela consegue dar a volta nas cordas, além de ir para frente e para trás também. Então ela se move em 2 dimensões para frente ou para trás, assim como uma pessoa, ou ao redor da corda. E esse ao redor da corda seria como uma dimensão compacta, que é pequeno. O problema com as dimensões adicionais não se elas existem, mas sim com que a geometria delas. E isso, como essas cordas estão compactadas na geometria dessas dimensões compactas, que é o que acaba terminando com as cordas que podem vibrar. E por consequências, quais partículas podem existir? Por exemplo, se uma dessas dimensões é como uma rosquinha, a carga do elétron é uma. Agora, se ela for com uma rosquinha torcida, a carga do elétron é outra. E atualmente não existe nenhuma forma de determinar isso. Ou seja, não é possível decidir qualquer geometria certa dessas dimensões adicionais, de forma que a teoria das cordas explique precisamente as observações que a física já fez. A teoria das cordas, na sua formulação atual com a teoria M, não consegue criar previsões para novas observações físicas de forma consistente. Algo que a teoria quântica de campos, que é a versão atual aceita da física quântica, consegue muito bem. E o mais importante é falar sobre a teoria das cordas, porque ela é o exemplo perfeito de que não importa se a teoria tem toda a beleza matemática, capacidade de resolver contas que nenhuma outra teoria consegue. O nosso universo, a realidade continua sendo feia, cheia de cálculos horríveis. Além disso, a teoria das cordas ainda não é capaz de guiar a criação de novos experimentos ou explicar fenômenos que ainda não conseguem ser explicados. E essas são 2 características extremamente importantes na ciência. Afinal, através disso que você consegue dizer se o que você tem em mão é uma boa teoria ou apenas um conjunto de cálculos que são bonitos, mas no papel falhou miseravelmente. Resumo, a teoria das cordas é uma teoria incrível, mas cheia de limitações. Devemos apostar todas as nossas fichas nela? Não, mas também não devemos descartá-la totalmente.